Olá! O Câmara Notícias começa agora com as principais notícias da semana. Violência doméstica, um crime que cresce durante a pandemia. A violência contra a mulher é um antigo problema no Brasil e no mundo. Segundo a Organização das Nações Unidas, só no ano de 2019, 17,8% das mulheres em todo o mundo sofreram violência física ou sexual. Ou seja, aproximadamente 1 em cada 5 mulheres foi violentada por alguém do seu vínculo afetivo só no ano passado. Em paralelo, no Brasil, no ano de 2018, mais de 500 mulheres foram agredidas por hora, sendo que 76% dos agressores eram conhecidos da vítima, podendo ser um companheiro, ex-companheiro ou vizinho. Há 6 meses, estamos imersos em uma pandemia. Com isso, muitos casais passaram a conviver mais. Por isso, a TV Câmara fez uma entrevista com a delegada Daniela Barbosa de Borba, titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, ADAM, para saber como está a realidade da violência contra a mulher em Bagé. Desde o início da pandemia, do isolamento social, nós nos preocupamos, eu como titular dessa delegacia especializada, me preocupei, já que com o convívio dos casais, a tendência seria o aumento da violência doméstica. Claro que em alguns períodos, sobretudo nos finais de semana, há um aumento, muitas vezes, dos registros de ocorrência envolvendo violência doméstica e medidas protetivas. Ocorre que, verificando a nossa estatística, comparando os meses de janeiro a agosto de 2019, com esse mesmo período, com esses mesmos meses de 2020, nós verificamos que houve uma diminuição de aproximadamente entre 10% e 15%. Claro que isso não significa que a violência tenha reduzido. Os nossos números mostram que houve uma diminuição dos registros de ocorrência. Acredito também que seja porque o trabalho da Delegacia da Mulher, da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, nunca parou, mesmo em meio a uma pandemia. Muito pelo contrário, nós redobramos os cuidados para evitar possíveis fatos graves. Nós continuamos remetendo o maior número de procedimentos ao judiciário, continuei representando por cautelares junto ao Poder Judiciário, e porque acredito que isso é muito importante para o resultado do trabalho. Nós também sempre estamos sempre lembrando as vítimas que elas podem registrar ocorrência, seja pela delegacia online, seja no plantão, aqui a Delegacia da Mulher também, que nós atendemos durante o expediente, durante a semana, e também alertamos as pessoas, a população, de que elas também podem fazer denúncias anônimas, para que telefonem para a Delegacia da Mulher, para que nos repassem a situação, que toda situação de denúncia, seja ela anônima ou não, ela será verificada. A Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, no intuito de auxiliar na redução dos índices de violência, conta com um núcleo de mediação. Atualmente, a Delegacia da Mulher conta com um núcleo de mediação e nós pretendemos, através da autocomposição, através das práticas restaurativas, reduzir cada vez mais esses números de ocorrências e fazer com que as partes, naqueles casos em que é possível a mediação, para que as partes possam, então, chegar a uma solução do seu conflito, através de um terceiro imparcial, que é o mediador. É importante ressaltar que toda e qualquer denúncia passa por investigação. Quando uma mulher chega na ADAM para denunciar, ela recebe todo o acolhimento e apoio necessário. É importante frisar que não somente a violência física, ela caracteriza a violência doméstica. A violência patrimonial, sexual, moral, psicológica, qualquer forma de violência contra a mulher, ela deve ser denunciada, deve ser registrada, e feito o registro de ocorrência, nós aqui da Delegacia da Mulher instauramos o inquérito policial, salvo algumas exceções, salvo alguns casos em que é possível a vítima
decidir que se quer ou não dar andamento. Então, eu instauro o inquérito policial, é feito o procedimento, certo? E nesse procedimento são tomadas todas as providências, seja a coleta de, né, nós ouvimos testemunhas, ouvimos as partes e realizamos todas as diligências necessárias. E uma questão importante, quando a vítima solicita medida protetiva de urgência, existe a possibilidade de ela ser encaminhada à casa-abrigo. Tá? E é importante esclarecer que esse encaminhamento da vítima ele é provisório enquanto ela aguarda, muitas vezes, o deferimento por parte do judiciário da medida protetiva, para que ela não esteja sujeita, então, a um risco. Né? Isso não quer dizer que ela tenha que deixar a sua casa, não significa que ela tenha que abandonar a sua vida e ir para a casa-abrigo. Ela vai ficar abrigada até ela conseguir retomar a sua vida em segurança, né? E é isso que todos nós desejamos e isso que a Polícia Civil sempre orienta no momento do registro da ocorrência. Né? A Polícia Civil, nós aqui da Delegacia da Mulher, nós também realizamos acompanhamentos das vítimas para a retirada dos seus pertences pessoais, documentos, roupas, pertences pessoais da vítima e dos filhos. Né? Realizamos os encaminhamentos à Coordenadoria da Mulher, se essa vítima precisa de algum atendimento, né, psicológico, por exemplo. E então, aqui na Delegacia da Mulher, nós realizamos todo esse atendimento e agora, com o nosso núcleo de mediação, também nós queremos deixar as vítimas cada vez mais acolhidas. Qualquer pessoa que presenciar ou souber de violência praticada contra uma mulher deve denunciar. Os registros online podem ser feitos na página da Polícia Civil, tá? Pela DOL, Delegacia Online. A Delegacia da Mulher ela está situada na Avenida 7 de Setembro, número 634, aqui no 2º andar. O telefone daqui é 3242-8955. E nós também temos um WhatsApp que é destinado para denúncias. Podem ser feitos de forma anônima também. O telefone é 98407-0354. Quando uma mulher está vivendo o ciclo da violência doméstica, muitas vezes fica difícil ver a luz no fim do túnel, mas ela existe. O recomeço é possível e muitas mulheres já conseguiram encontrar a felicidade após a violência. Nós que trabalhamos com esse tema, nós sabemos o quanto é difícil para uma mulher sair de um relacionamento, muitas vezes de anos, de um relacionamento onde já está enraizado aquele ciclo de violência, mas nós acreditamos que é possível, né? As vítimas também precisam acreditar nisso, e eu sempre costumo dizer que a Delegacia da Mulher ela está de portas abertas justamente para que nós possamos ajudar essas mulheres acolhê-las, ouvi-las. Eu em algumas vezes, já reencontrei algumas vítimas de violência, que eu já não me recordava mais da situação, elas me falaram, conseguiram romper o ciclo da violência, me relataram que já estavam vivendo, né, tendo uma vida bem mais tranquila. E é isso que nós esperamos, que nós estamos, a delegacia, mesmo com a pandemia, que muitas vezes a gente restringe o acesso físico das pessoas por uma questão de cautela, mas nós estamos de portas abertas para ajudar essas mulheres e que podem confiar em nós, né? Podem nos procurar, que nós estamos aqui para ajudá-las. O amor não bate, não maltrata, não grita, não humilha, não explora. O amor divide, multiplica, incentiva, acolhe, trata bem, elogia. O amor é o que te faz sorrir e ser plenamente feliz. Tenha coragem, liberte-se e recomece sempre que for preciso. O acesso à literatura é prejudicado com as restrições do distanciamento social. Às vezes, a leitura é um modo engenhoso de evitar o pensamento. A frase do historiador Arthur Helps nunca fez tanto sentido como agora em época de afastamento social.
A leitura pode ser um bom refúgio e os livros, a companhia que ameniza as mudanças que a pandemia impôs à sociedade. Mas o setor também sentiu o impacto. A pandemia trouxe para o mercado da literatura ainda mais crise, né? Porque as livrarias já vinham num processo de crise financeira que se agravou. As editoras vinham também num processo de crise financeira que se agravou. E esse momento dificultou ainda mais a manutenção de desses lugares. Muitos desses lugares de encontro, porque livrarias são lugares de encontro, são lugares do debate, acabaram se extinguindo. Mas se trouxe algum aprendizado para a gente é que cada vez mais o escritor ele tem que ser dono dos seus meios de trabalho. Assim, a gente tem que saber se comunicar com o nosso público, estar disponível para eles nas redes sociais, porque aí, independente das editoras, independente das livrarias, os livros não podem deixar de existir. Os escritores precisam poder mostrar o seu trabalho. Então, o aprendizado vamos trabalhar em equipe, mas vamos conseguir fazer com que a gente tenha possibilidade de, por conta própria, manter um diálogo direto com o nosso leitor. O empréstimo de livros também sofreu impactos. Na Biblioteca Pública Municipal, Dr. Otávio Santos, o movimento reduziu bastante. Porém, segundo a diretora Lúcia Gomes, a procura é satisfatória, considerando a situação. Só em agosto foram quase 250 empréstimos de livros. E o número de sócios também foi satisfatório. Os leitores, os livros de literatura, continuam muito bem, muito obrigado. Os usuários são os mesmos, alguns novos. Tenho carteirinhas novas aqui, eu te mostro no relatório que a gente tem do mês de agosto, setembro ainda não fechou. E eu fico muito satisfeita no sentido de que, como eu te disse, nós pegamos com 250 usuários mês a biblioteca funcionando em horário integral. Agora, em plena pandemia, agosto, tu vê aqui, 378, quase 400 usuários no mês de agosto. E eu acredito que agora setembro foi maior. Nossos leitores de jornais, a gente colocou dentro dos padrões todos exigidos. São só 2 que ficam na mesa por vez, lendo jornais e tal. Todo mundo usa máscara, todo mundo tem álcool gel espalhado por toda a biblioteca para todos os usuários. Na Biblioteca Pública Infantil, professora Maria Martins Rossel, onde também funciona a Escolinha de Arte Tia Leda, o atendimento às crianças está suspenso desde março. O silêncio é o que reina. As salas estão vazias e as estantes aguardam as mãozinhas e olhos ávidos por curiosidade. Mesmo assim, as portas estão abertas para empréstimos de livros. Nesse momento, o que a gente tem? É um empréstimo de livros, né? Reduziu, mas tem ainda. O empréstimo é procurado principalmente para a faixa etária das crianças, não é, que já estudaram por aqui. Eles ficam com esse vínculo uns 2, 3 anos a mais, depois que saem daqui, eles querem os livrinhos daqui. Vocês acreditam que o fato de ficarem em casa pode, de alguma forma, ter incentivado mais a leitura? Pode sim, porque eles estão, além da tecnologia, não é? Eles também não perderam o hábito de ler, de pegar o livro, folhear, ler, não perderam. Eles têm sim, e pode ser também porque estão em casa, não é? Mais em casa do que se fosse para a escola, do que se fosse brincar com um colega, por exemplo. Outros 2 lugares de referência para empréstimos de livros em Bagé estão fechados. No caso do SESI, não estão acontecendo atendimentos presenciais e uma data para retorno das atividades ainda não foi definida. No caso do SESC, a situação levou a uma decisão radical. A biblioteca foi definitivamente fechada e a tradicional Feira do Livro, que ocorria na Praça da Estação, também foi suspensa em 2020. Tratando de eventos literários, as plataformas digitais têm sido uma boa alternativa. O Fest Fronteira Literária edição 2020 foi totalmente online, com debates no canal do escritor Rodrigo Ungaretti Tavares no YouTube. A experiência gerou resultados positivos. Criei a versão Fest Frontier Experience, convidei escritores do Brasil inteiro, então aproveitando a oportunidade
que o online nos permite, ou seja, de trazer pessoas que eu não tenho como levar a Bagé por falta de dinheiro. Então fizemos uma versão super legal, misturando sotaques gaúchos com sotaques nordestinos, e foi um grande evento. E a partir daí, então, surgiu a possibilidade da gente finalmente internacionalizar o Fest Fronteira Literária. Então a gente convidou um coletivo argentino, o coletivo Maresia, que trabalha com tradução de livros de língua portuguesa, e organizamos uma versão Experience Argentina, que vai acontecer agora nos dias 13, 14 e 15 de outubro, onde desde já os argentinos e alunos peruanos e alguns brasileiros estão lendo livros de autores brasileiros contemporâneos, e nesses dias os autores lidos participarão das mesas, estilo Fest Fronteira, mas todas elas mediadas dessa vez por tradutores argentinos. Então acho que vai ser um evento bem bacana, onde a gente vai, de alguma forma, colaborar com o crescimento da literatura brasileira contemporânea fora do país. De olho nesse novo movimento, a direção da Biblioteca Pública de Bagé quer aproveitar o espaço digital para buscar seus leitores presenciais. Os próprios autores vão enviar uns vídeos falando das suas obras e dando dicas de leitura. E falando sobre essas dicas. Então vai ser uma coisa muito bacana, porque vai ser uma rede. O Rodrigo Tavares fala sobre sua obra, dá uma dica de uma autora conhecida dele, ela dá uma dica, e livros que tenham aqui nas nossas prateleiras. E os que não têm, os autores vão mandar, porque nós queremos essas obras aqui. Então explore novas possibilidades. Ler é uma forma de andar pelo mundo sem sair de casa. Alivia o estresse e nos deixa mais felizes. Fundação Bidarte promove programação online no Dia da Pessoa Surda. Com o objetivo de promover o debate sobre a acessibilidade da língua brasileira de sinais, a Libras, Bagé desenvolve no mês de setembro a programação da Semana do Surdo, promovido pela Secretaria Municipal de Educação e Formação Profissional, a SMED. A celebração do Dia Nacional do Surdo, 26 de setembro, costuma ser organizada e desenvolvida na Escola Municipal de Ensino Fundamental, Fundação Bidarte. Segundo a coordenadora do setor de educação inclusiva da SMED, Mara Rúbia Pinheirua, este ano, devido ao coronavírus, todas as atividades serão remotas. A escola, foi muito feliz na contemplação das temáticas, que serão desenvolvidas durante essa semana. E, de fato, a escola está de parabéns, porque contempla todos os aspectos relacionados à pessoa com surdez, Todas as temáticas elas são voltadas para esse tema que, de fato, atende àqueles que necessitam, que são os nossos alunos com surdez. Para quem deseja acompanhar as discussões e novidades da área, todas as lives estão disponíveis no Facebook da Rádio Bidarte. Confira o que aconteceu na sessão ordinária do dia 21 de setembro. Na sessão ordinária do dia 21 de setembro, foram votados 4 requerimentos e realizados pedidos de providências em vários bairros, solicitando troca de lâmpadas, colocação de bueiros, patrulhamento, limpezas e embueiramento. Ainda passou em primeira discussão o projeto que concede o título de cidadão bagiense à policial civil e protetora dos animais, Patrícia Corradini. Já a criação da comenda Mérito Esportivo Denner Assunção e o que cria o programa Mais Emprego passou em segunda discussão. 6 projetos de lei são analisados em sessões extraordinárias. Um roteiro de 5 sessões extraordinárias foi realizado na manhã de quarta-feira, 23 de setembro. 6 projetos entraram em pauta. 4 foram aprovados. As matérias que vão para a sanção do prefeito são a que cria o Departamento de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho, denominado Biometria, vinculado à Secretaria Municipal de Economia, Finanças e Recursos Humanos. O que insere o sítio Genezaré do Centro de Eventos Batista, como patrimônio histórico, natural e paisagístico do município de Bagé. O que altera a idade média da frota de veículos, fixada em 8 anos, e uma data limite de operação por veículo, fixada em 12 anos. O 4º projeto de lei está ligado à pandemia de Covid-19. Ele autoriza o pagamento de auxílio para os profissionais de transporte escolar que tenham até 3 veículos da categoria. Ficaram em vista as matérias que criam o programa Mais Esporte Mais Lazer e a que acrescenta na Lei 4325 de 2005 o artigo que determina que todo cidadão do município de Bagé que for condenado por crime de maus tratos aos animais ou celebrar transação penal ou suspensão condicional nos processos de maus tratos aos animais
deverá pagar a integralidade dos custos com o tratamento veterinário e a alimentação, no tempo de internação do animal vitimado. Carlos Sclier é homenageado em exposição de arte. A Galeria de Arte Edmundo Rodrigues está com a mostra Carlos Sclier, uma homenagem Releituras. A exposição foi organizada pela Associação dos Artistas Plásticos de Santa Maria e artistas convidados, em comemoração ao centenário do pintor modernista santamariense Carlos Sclier. Para a criação das obras, os artistas experimentaram diversos meios de expressão: a poesia, o cartoon, origami, pintura, desenho, fotografia, videoarte, arte têxtil, arte objeto, escultura, cerâmica, e foi se construindo um espaço de múltiplas ideias, inspirações e coexistência. A ideia é apresentar a partir da mostra maneiras e formatos da atual criação e produção artística contemporânea. A exposição fica à disposição do público até o dia 30 de setembro, das 9 da manhã às 2 da tarde. Blitz Educativa integra a atividade da Semana do Trânsito. Uma blitz organizada pela Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana foi realizada na manhã de 25 de setembro na Avenida 7, para marcar o Dia Nacional do Trânsito. Cerca de 10 funcionários da pasta distribuíram panfletos aos motoristas que passavam no local, como forma de conscientizar as ações ao volante. Com o objetivo de que as pessoas possam praticar a direção defensiva e ter mais consciência e a responsabilidade na hora de conduzir um veículo automotor. Nós temos, infelizmente, na nossa cidade ainda um índice grande, né, de pessoas que fazem ingestão de bebida alcoólica e pegam o volante, né, o que tem ocasionado uma série de acidentes, inclusive com vítimas, né. Então é importante que cada vez que as pessoas forem conduzir um veículo, que tenham consciência que se for beber, que não dirija, e que se for dirigir, que não beba. Acho que esse é o recado principal, que a gente tenha preocupação, que a gente tenha um veículo de transporte e não uma arma em potencial, que é o veículo automotor. Em virtude da pandemia, outras atividades não puderam ser realizadas. A gente sempre faz uma programação mais intensiva nas escolas, levando a questão da educação para o trânsito para dentro das escolas. E em função da pandemia, a gente optou, em função da aglomeração, não ter um contingente grande, efetivo grande nas ruas, da gente poder fazer uma blitz educativa, levar para as pessoas, que as pessoas tenham mais empatia e mais consciência na hora de conduzir um veículo automotor. Circulam pelas ruas de Bagé cerca de 70 mil veículos. Problemas, principalmente no que diz desrespeito, aos limites de velocidade, a questão principalmente que a gente volta a frisar da questão da alcoolemia e direção. A gente tem estatísticas que nos indicam que 90% dos acidentes de trânsito estão causados por responsabilidade do motorista, ou seja, a gente tem a imprudência, a imperícia, a negligência, e também a questão da alcoolemia. Então a gente tem que cuidar muito isso. Se a gente praticar direção defensiva, respeitar os limites das vias públicas, conduzir tendo empatia com o outro, ter menos pressa, ter mais controle de tráfego que a gente puder, e principalmente a gente precisa também investir mais em sinalização e adequação das vias. Mas também a gente não pode dizer que a responsabilidade não é do motorista. Sim, o motorista tem uma responsabilidade grande na hora de conduzir o veículo de sua propriedade. A Semana Nacional do Trânsito é comemorada anualmente entre os dias 18 e 25 de setembro. Ações em todo o país são realizadas pelos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, com o objetivo de conscientizar todos os envolvidos, sejam eles motoristas, passageiros, motociclistas, ciclistas ou pedestres. O tema definido oficialmente pelo Conselho Nacional de Trânsito para a campanha educativa de 2020 é Perceba o risco, proteja a vida, o qual busca chamar a atenção sobre os perigos no trânsito, bem como outros riscos à saúde do cidadão. Setembro Verde, a campanha constante para a doação de órgãos. O verde é adotado em todo o mundo como a cor símbolo da doação de órgãos e o mês, setembro, para incentivar a solidariedade às pessoas que necessitam de um transplante de órgãos. A campanha Setembro Verde é alusiva ao Dia Nacional de Doação de Órgãos, 27 de setembro.
E em Bagé, a Santa Casa está envolvida na campanha, como explica a psicóloga Lisiane Sefrim, integrante da Comissão Intra-Hospitalar de Doações de Órgãos, Tecidos e Transplantes. Cumprimos todos os protocolos exigidos pela Central de Transplantes. Somos treinados, tem eventualmente a cada 2 anos tem treinamento. E funciona basicamente à medida que tem um possível doador de órgãos, um paciente com morte encefálica e que a família queira fazer a doação de órgãos. Se no momento da abordagem a família disser que não, infelizmente temos que cumprir e aceitar a decisão da família. Para se tornar um doador de órgãos é fundamental que cada um comunique à própria família, porque somente um familiar próximo pode autorizar a doação. Por isso é tão importante que você converse, fale sobre esse assunto, manifeste o seu desejo em vida para que possa ser um doador após a morte. Podem ser doados rins, coração, pulmões, fígado, pâncreas e também tecidos, como ossos, tendões, pele, córneas e válvulas cardíacas. Ou seja, um único doador pode salvar dezenas de vidas. No Rio Grande do Sul, o primeiro semestre fechou com 1.480 pessoas na fila de espera. Falou. Na verdade o Setembro Verde veio para nos ajudar no sentido de que a gente precisa que esses assuntos sejam comentados. Mesmo que não seja melhor diálogo a ser tido, mas pelo menos que as pessoas saibam da tua vontade e que peça, que respeite isso no momento, né? Porque às vezes eu sei que às vezes a gente vai na hora da abordagem, nós vamos fazer a oferta e eles são pegos de surpresa e não tem muito tempo para assimilar, porque a gente tem um curto espaço de tempo até que seja notificada a central, até que eles venham buscar. Existe um período curto para que a gente consiga fazer essa captação. Mas que pelo menos se tenha em mente que um dia, ele comentou realmente que queria. Quem sabe a gente mantém essa decisão dele. Que não tem papel que possa provar que ele queria ser, nem que seja registrado em algum lugar, não tem, é só a família que pode decidir, né? Então é importante que de repente no momento desse a família seja favorável ao que a pessoa tinha dito antes de falecer. No Rio Grande do Sul, os dados da Central Estadual de Transplantes apontam que até julho deste ano houve 339 notificações, mas somente 116 doadores efetivos. O gráfico mostra a diferença entre os doadores em potencial, representado em azul, e o dos doadores efetivados, em rosa. Apenas 34%. E a negativa familiar impediu 80 efetivações. E destas, 35 foram exatamente porque não houve a manifestação em vida. Por isso, uma iniciativa do Poder Judiciário Gaúcho estimula a doação de órgãos e se alia à Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul na busca pela diminuição da lista de receptores à espera de órgãos ou tecidos. É a campanha Doar é Legal, que consiste no preenchimento eletrônico de uma certidão, sem fins jurídicos, por parte do cidadão favorável à doação de órgãos. Pode ser enviada a familiares e amigos. Para manifestar sua intenção de ser doador, basta entrar no site do projeto doarlegal.tjrs.jus.br, colocar o nome, o CPF e dizer que deseja gerar a certidão. Logo em seguida é possível imprimir, assinar e entregar, ou então remeter via e-mail para familiares e amigos. Com um ato simples, você pode mudar a vida de pessoas, como Jorge Luiz Moura, que há 8 anos ganhou um rim novo. A doação de órgãos ela é muito importante hoje em dia no país, né? Ela salva vidas, né? E a prova disso sou eu, que estou aqui hoje, né, há 8 anos, transplantado renal, e graças a uma atitude assim, de um familiar. Eu sei que é difícil, né? Mas assim, se você tiver assim, condições, assim, seja um doador de órgãos, tá? Que isso vai salvar muitas e muitas vidas, sabe? Eu hoje eu sou muito grato a isso e pediria, né, que todos que quiserem, tiverem a vontade de ser doador de órgãos, que faça esse ato, que tenho certeza que muita gente vai agradecer,
né? Deixa isso bem claro para os familiares. Isso deixa bem claro que realmente é muito importante mesmo. Setembro Verde. Comunique seus familiares. Doe órgãos, doe vida. Licença ambiental é liberada para a construção da barragem da Arvorezinha. A licença ambiental prévia era a última etapa a ser cumprida para a assinatura do convênio com o Exército Brasileiro para a retomada das obras da barragem da Arvorezinha. O anúncio da equipe de trabalho é de que todas as questões técnicas, ambientais e orçamentárias estão garantidas. Com isso aí nós juntaremos os documentos que nós temos, ou seja, a questão que a obra foi entregue novamente ao município, a obra foi desembargada, né? Retornou ao município. A questão também de atualizações dos valores da obra, que nós também já estamos com ela praticamente pronta, sendo encaminhada. A questão do decreto do prefeito, que atribui as áreas que fazem parte do complexo da obra de utilidade pública, sendo que muitas já foram, inclusive, pagas e desapropriadas, né? Mas ele declarou de utilidade pública, esse documento serve também. E então, juntando toda essa documentação, nós então levaremos agora ao Ministério do Exército, que é lá o Exército Brasileiro, ao Departamento de Obras de Cooperação do Exército, onde será assinado um convênio de execução dessas obras pelos batalhões de engenharia do Exército. Após a assinatura do contrato, as equipes do Exército já poderão ocupar o canteiro de obras para o início dos trabalhos. O diretor do DAEB explica que, com a chuva dos últimos dias, as barragens garantem no mínimo mais ou menos 5 meses de abastecimento. Porém, a possibilidade de um El Niño assusta, pois costumam vir acompanhados de longos períodos de estiagem em nossa região. Além disso, parte da verba precisa ser utilizada ainda em 2020. A obra será realizada num todo, mas ela em fases. Então, tu executando essa primeira parte da obra, tu pode acumular água equivalente a 3 milhões de metros cúbicos. Isso aí equivale mais ou menos ao tamanho de Sangarrasa. Então, acumulando essa água, com o que temos acumulado nas outras barragens, vai nos dar uma autonomia mais um tempo. Entende? E depois, com a execução da obra, então, teremos a capacidade total dessa obra da barragem da Arvorezinha, são 18 milhões de metros cúbicos. É assim, Bagé será uma das cidades que terá mais água bruta armazenada para o tratamento. Então, são boas notícias para Bagé, né? A expectativa do grupo de trabalho é de que as obras recomecem ainda no mês de outubro. Essa é a nossa intenção, porque está tudo cumprido e o Exército tem equipe disponível para isso, inclusive uma verba que tem que ser gasta esse ano ainda. Entende? E essa verba é do próprio Exército Brasileiro. Então, é a maneira de se instalar, executar o serviço para a utilização dessa verba. E o que prevê o período para essa primeira etapa ficar pronta? Essa primeira etapa é em torno de 7 meses. 7 meses. Então, porque são serviços de engenharia que serão feitos, como ensecadeira, que é um desvio do rio, do curso d'água. É feita essa ensecadeira, é feito o canal de aproximação e o vertedor. Isso aí já forma uma área de armazenamento da água bruta. Então, eu acho que é um passo muito importante. Eleições 2020, os preparativos para o pleito em ano de pandemia. Em novembro, os eleitores vão às urnas eleger prefeitos e vereadores. Mas esse ano a pandemia exige alterações no processo eleitoral. Tudo está sendo organizado para oferecer segurança, tanto para os mesários quanto para os eleitores. Realmente este ano está sendo um desafio para a Justiça Eleitoral em virtude do novo coronavírus. Mas temos algumas soluções. Para os mesários, vamos entregar álcool gel 70 para cada um deles. Eles também vão ter as mesas separadas, com o distanciamento exigido pelo Ministério da Saúde. Além disso, vão receber também o escudo facial. Para os eleitores, vamos fazer marcas no chão, na fila, para evitar aglomeração. Também vamos priorizar o horário das 7 horas da manhã até as 10 horas da manhã para as pessoas pertencentes ao grupo de risco.
O estado de São Paulo está com deficiência de urnas eletrônicas, porque teve que desativar as urnas mais antigas. Por isso, todos os estados vão emprestar urnas. Isso acarretará na alteração de algumas sessões de votação. De fato, São Paulo teve uma deficiência no número de urnas eletrônicas e vários estados do Brasil passaram a ajudar. Então, estão emprestando urnas eletrônicas para São Paulo. Aqui, nas zonas, tanto a 7ª quanto a 142, totalizam aproximadamente 40 urnas que nós já encaminhamos para São Paulo e que vamos ter que equalizar, ou seja, 40 sessões vão ser distribuídas em outras sessões no mesmo local de votação. Mas no dia da eleição nós vamos ter pessoas, mesários convocados, auxiliares, que vão encaminhar as pessoas aonde elas devem votar, em qual sessão elas devem votar. O atendimento no cartório eleitoral está sendo feito exclusivamente através de agendamento. Por conta da pandemia, o Tribunal Regional Eleitoral entendeu que o trabalho deve ser feito internamente, somente internamente. Então, nós estamos trabalhando no cartório eleitoral com expediente interno, atendendo pelo telefone, pelos telefones de plantão, que inclusive também estão disponibilizados no site do TRE e na porta do cartório eleitoral. Existe atendimento presencial somente em casos imprescindíveis, quando o eleitor realmente é necessário o eleitor comparecer ao cartório, então a gente agenda um horário para poder atender esse eleitor de forma presencial. As pessoas que pertencem ao grupo de risco do coronavírus foram automaticamente excluídas da função de mesário e quem não foi convocado e desejar pode ser voluntário. Em relação aos mesários, a Justiça Eleitoral já automaticamente excluiu todos aqueles pertencentes ao grupo de risco. E claro que fica mais difícil a gente conseguir mesários, porque sempre vem pedido de dispensa, algumas vezes vem pedido de dispensa com atestado médico. Então, obviamente, a gente dispensa por uma questão de saúde. Se alguém quiser ser mesário, gostaria de ser mesário, pode mandar e-mail para zon142@tre-rs.jus.br ou entrar em contato com o cartório eleitoral através dos telefones de plantão. O Câmara Notícias fica por aqui. Voltamos com um programa inédito na próxima sexta-feira. Acompanhe também as redes sociais da TV Câmara Bagé.